Seja bem-vindo, meu amigo fiscal de contrato. Aqui, nesse canal, o objetivo é deixar o seu contrato organizado, fazendo técnicas de gestão contratual, técnicas de fiscalização contratual, que faça com que o contrato ele fique organizado. Um contrato que seja fácil de você encontrar as informações, que tenha rastreabilidade, que você consiga manter a saúde financeira, a saúde de qualidade, a saúde de serviços de contrato. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou seu professor de fiscalização contratual. No vídeo de hoje, nós vamos ver aqui, né? Se você ainda não conhece o nosso canal, se ainda não assistiu nossos vídeos, eu recomendo que você olhe, né, os vídeos anteriores. Mas nesse vídeo aqui, nós vamos aqui isso. Nesse vídeo aqui, nós vamos trazer basicamente técnicas 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 de software. É porque eu estou tentando formular. Eu acho que se eu colocar assim, de técnicas e ferramentas. Não vou botar assim, ferramentas, acho que melhor assim, ferramentas computacionais para auxiliar na fiscalização do contrato, na fiscalização e gestão contratual. Então, no mundo hoje que nós estamos vivendo, é fundamental o fiscal de contrato usar o computador, né? Então, já teve fiscais de contrato que eu já ouvi falar que não usam computadores, que onde trabalham a empresa não disponibiliza, o que é, na minha opinião, um erro, porque hoje não tem como você gerenciar, não é, principalmente nós fiscais de contrato, um contrato sem um computador. Então é muito importante que antes, né, você está assistindo esse vídeo aqui, ferramentas computacionais, você precisa ter um computador antes de ter as ferramentas computacionais. Mas acredito, né, que 95% dos fiscais tenham. Acho que eu estou falando mais da exceção porque eu já ouvi falar. Então, primeira, primeira ferramenta, né, que eu recomendo você usar, deixa eu copiar aqui para pegar a mesma formatação. Primeira ferramenta, ferramenta 1, que eu recomendo você usar é usar o Microsoft Excel ou Google Planilhas, né, o famoso Sheets. Gustavo, por quê? Vamos lá. Vou até colocar aqui o benefício. Benefício. Quando você está fazendo análise, por exemplo, de medição de contratos, é muito importante você, em determinados momentos, fazer cruzamento de dados. Você vai ter planilha do ponto do pessoal, você vai ter planilha financeira. Então, muitas vezes você quer confrontar dados, você quer fazer análises. E quando você tem uma ferramenta Excel, você consegue, por exemplo, colocar fórmulas lá dentro e a ferramenta automaticamente fazer vários cálculos para você. Então, o benefício é analisar o volume de dados para analisar, vou colocar assim, analisar e realizar diversos cálculos para ajudar durante a fiscalização do contrato. Acho que analisar, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou resumir em uma frase só. Eu vou colocar assim, ó. Realizar análises e cálculos fazendo cruzamento de dados de diversas fontes. Acho que assim tá bom. Então, muitas vezes aqui, que é que eu faço? Eu faço cruzamento de dados com mais de uma planilha, né? Coloco em várias abas e coloco uma planilha final, análise. E o resultado da análise é um resultado de cálculos, de fórmulas das outras colunas. Então é muito importante. E detalhe, você não precisa saber
exatamente. Gustavo, eu não sei programar Excel. Não se preocupa, tá? Por quê? Porque você pode já pegar a planilha pronta, né? Então, e aí depois copiar e colar os dados. Gustavo, como é que eu pego a planilha pronta? Você pode, não é? No meu curso online, eu disponibilizo várias ferramentas para você. E também você pode pedir ajuda de analistas que trabalham com você, se você tiver. Porque o fiscal não é analista, o fiscal não é engenheiro, o fiscal não é contador, o fiscal é fiscal. Então você, se precisar de alguma ajuda técnica, você pode pedir. Mas está aí a primeira ferramenta para usar o Microsoft Excel. Segunda ferramenta para você usar é o Microsoft Word ou Google Docs, tá? Lembrando, né? Então eu vou colocar aqui até uma observação geral, aqui, ó, observação geral, né? Aqui, tenha cuidado com os dados, ou seja, proteja-os, proteja-os, opa, proteja-os. Observe o atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, LGPD. Muito importante você trabalhar com as ferramentas e saber que você está lidando muitas vezes com dados sensíveis, tá? Gustavo, por que isso é importante? Ó, por exemplo, você está aqui usando o Google Planilhas, está na nuvem, mas você tem que ter cuidado, né? Para esses dados, essas informações não ir para terceiros, né? Às vezes é algo financeiro, o nome de uma pessoa, o número de identidade ou de CPF de alguém, então tem que ter muito cuidado, tá? Qual é o benefício de você usar o Google Docs ou Microsoft Word, né? Lembrando, para atender a LGPD. Muito importante ter em mente que o benefício que traz é você ter um. Deixa eu colocar aqui. Escrever, vou colocar de forma objetiva. Qual é o benefício para mim? Escrever cartas. Bom, então, eu uso muito o Microsoft Word para escrever cartas. Então, é fundamental, não é? Eu não vou usar para fazer cálculos, eu vou usar o Excel. Mas para escrever cartas, eu não vou usar o Excel, eu vou usar o Word. Ferramentas 3. Opa. Eu falei que são quantas? Falei que são. Vou colocar aqui 6, tá? 6 ferramentas computacionais. Terceira é o Microsoft PowerPoint. PowerPoint ou Google Apresentações. Google Apresentações. Qual é o benefício? Para mim, direto. Realizar reuniões de gestão. Realizar. Peraí, eu vou colocar assim. Usar na apresentação durante uma reunião de gestão contratual. Então, aqui é fundamental você entender que o fiscal, por exemplo, eu quero fazer uma apresentação. Na apresentação, você não vai colocar tudo. Você não vai colocar 100% das informações. Você vai colocar imagens, gráficos, tópicos e, no máximo, subtópicos. Tá? Você não pode colocar muita informação lá. Até porque quem vai falar as informações é você. E se você colocar muita coisa na apresentação, as pessoas não vão prestar atenção. Vai ficar uma apresentação poluída. Então é muito importante usar o Google Apresentação porque ele vai dar o Microsoft PowerPoint, que ele vai lhe dar a possibilidade de você criar apresentações animadas. Você vai clicando ou vai apertando a tecla e vai passando mais tópicos. Então isso é fundamental, tá? Ferramenta 4. Ferramenta 4, talvez, veja, eu não usei ainda, mas eu já vi a demonstração, não vejo a hora de usar, que é o Microsoft. Aí você tem que ver se na sua empresa pode usar, se não pode estar autorizado, se não está.
Mas eu estou dando a dica aqui, vai que esteja autorizado aí na sua empresa, né, no seu local de trabalho, você não saiba, né? Microsoft Copilot. Copilot, não é? Gustavo, o que é isso? Isso aqui é o Office, mais o OneDrive, mais inteligência artificial. Qual é o benefício disso? Criar cartas, apresentações, usando todos os dados existentes do contratos, se os mesmos estiverem sincronizados com o OneDrive. Então, por exemplo, vamos supor que você escreveu uma carta escreveu uma carta na semana passada, por exemplo, escreveu uma carta, fez uma apresentação e agora você, né, você foi solicitado que você fizesse, por exemplo, uma nova carta usando dados da apresentação, usando dados de uma planilha do Excel, usando fontes diferentes. Você pode pedir ao assistente Copilot que ele faça o seguinte: olha, eu quero que você escreva uma carta que tenha a planilha do documento tal e que tenha o slide tal e que use como base, né, a carta tal para responder essa outra carta aqui que eu respondi, dizendo isso, isso e isso. E a inteligência artificial vai fazer tudo para você. Muito massa, né? Então, a ferramenta 1, 2 e 3 é quase que, vamos dizer, engolidas, né? Pela ferramenta 4, né? Mas a ferramenta 4 ainda está em lançamento, tem lugares que ainda não estão disponíveis, tá? Vai ter hora que você vai ter que usar o PowerPoint mesmo, criar você sozinho. Mas é muito importante você entender que existe essa ferramenta, o Microsoft Copilot. A ferramenta 5 que eu quero trazer aqui para você é inteligência artificial com Chat GPT ou Google Bard. Eu coloquei aqui porque o benefício é o mesmo, tá? Benefício. Qual é o grande benefício? Como é que eu estou usando? Primeiro, você tem que ter atenção com a LGPD. Então, ó, não esqueça disso. Tenha cuidado com os dados, ou seja, protejam. Observe o atendimento à LGPD. Mas o grande benefício é criar, para mim, não é? E quando eu falo ChatGPT aqui e o Bard, é basicamente aquele prompt que você faz uma pergunta e ele retorna a resposta para você, que é gratuito, todo mundo pode usar. Então, qual é o benefício e como eu estou usando hoje? Criar esqueleto, né? Esqueleto, estrutura e minutas de cartas. E aí vem o grande benefício. Usando termos jurídicos minimamente aceitáveis. E aí vem aquela observação. Por que termos jurídicos minimamente aceitáveis? Você é um fiscal de contrato. O contrato, ele é um ICJ também, ou seja, ele é um instrumento contratual jurídico. Isso quer dizer que ele tem força, entre aspas, não é? Até para ser usado perante o juiz. Então, todos os documentos oriundos desse objeto contratual, desse instrumento contratual jurídico, eles podem ser analisados por um juiz. E se você não usar os termos juridicamente, né, termos jurídicos minimamente aceitáveis, você pode ter uma carta dúbia, você pode ser colocado em xeque durante o julgamento de um juiz, durante a acusação de uma contratada que eventualmente lá na frente fez um pleito, colocou na justiça. Enfim, e qual é o benefício que eu estou usando aqui? A inteligência artificial, eu digo assim, faça uma minuta ou faça uma estrutura de uma carta que a empresa cometeu uma infração e ela vai ter X dias para se defender. Por exemplo, você não está colocando o nome de ninguém, você não está colocando dados sensíveis de contrato, você não está colocando nada. Você está pegando a estrutura. E aí você vai copiar e vai colar para você no seu Word e vai editar, obviamente, com os dados específicos do contrato. Então, o grande benefício para mim hoje está sendo usar termos jurídicos minimamente aceitáveis, tá? E a ferramenta 6, que é reconhecimento de voz do
das ferramentas de digitação de texto. Por exemplo, digitação por voz no Microsoft Word. Gustavo, qual é o benefício? Imagina que você está durante a reunião. Na reunião, você precisa fazer a ata da reunião. E na ata da reunião tem que ter o assunto, tem que ter o nome das pessoas, tem que ter a data da reunião, tem que ter os dados do contrato e tem que ter também as deliberações oficiais de cada parte, ou seja, da contratada e também da contratante. Então, por exemplo, vamos supor que o assunto X, né? A contratada está trazendo aqui o assunto X. E aí ela faz a versão dela e a contratante dá a contraversão. E ela vai escrever lá. Mas quem está escrevendo tudo isso? Muitas vezes é o fiscal do contrato que está escrevendo lá e a reunião demora. Por quê? Porque tem alguém escrevendo a ata. Então, qual é o benefício, a sacada que eu tive? Você pode, né, ativar o microfone do seu Word e você diz assim para a contratada. Ou então você fale agora o que você quer exatamente que esteja aqui na ata. E quando a pessoa falar, a ferramenta Word, com a tecnologia de reconhecimento de voz, ela vai fazer a transcrição. Ou seja, você não vai precisar digitar. Tá? E aqui vem uma observação também. As deliberações finais, elas são muito importantes, né? Então, deixa eu colocar aqui o benefício, né? Vamos lá. Qual é o benefício? Transcrição da voz em texto das deliberações oficiais de cada parte da reunião. Transcrição da voz em texto das deliberações oficiais de cada parte na reunião, para ser inseridas, para serem, né, as deliberações serem inseridas na ata de reunião. A grande vantagem, colocar assim, a grande vantagem é que o fiscal administrativo ou outra pessoa assistente não vai precisar digitar tudo, Então, assim, ajuda. Às vezes a pessoa tá falando lá e você quer pegar o que a pessoa falou, aí você tem que pedir pra pessoa falar bem devagar. Então isso aqui ajuda bastante. Isso aqui que eu tô usando é o Google, Google Docs. Tem aqui a digitação por voz. Vamos testar aqui? Digitação por voz? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui para você entender, né? Mas eu acredito que você já deva ter visto. Mas veja. Olá. Deixa eu ver se está funcionando. Ah, não. Tem que clicar para falar, né? Olá. Quer usar seu microfone? Permitir. Olá. Ele pegou. Oi. Beleza. Então, eu vou agora colocar de forma oficial. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, Hélio Gustavo Fiscal de Contrato, e clique no botão de like para ajudar o nosso canal a ser divulgado para mais pessoas. Não esqueça também de deixar o seu comentário aqui no vídeo. Muito massa, né? E aí, veja que, espero que você tenha gostado deste conteúdo. Inscreva-se no nosso canal. Aqui faltou o quê? Ele colocou L, né? No nosso canal, né? Ele ainda tá digitando aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu parar. Tinha que parar aqui. Mas enfim, você já deve ter visto aí. E o que é que você tem que fazer depois? Você precisa só fazer
você precisa fazer só o quê? Você precisa fazer a conferência, né, para ver se está certo. Inclusive, eu estou digitando aqui, eu podia até usar esse recurso, né? Mas quando eu digito, eu estou aprendendo mais, eu gosto de ficar digitando. Mas numa reunião que você quer produtividade, tá? Então é isso aí. Use as ferramentas computacionais para ajudar sua fiscalização, sua gestão contratual. Beleza? Valeu, abraços e eu te espero no próximo vídeo.